Olá, eu sou o acadêmico Edson Benício e este vídeo é um vídeo que vai tratar sobre a história da filosofia no Brasil, uma exigência do curso de filosofia da Universidade Estadual do Maranhão, com a disciplina História da Filosofia no Brasil. E por uma questão de coerência, nós vamos abordar aqui um recorte histórico que vai ser de 1822 até 1889, ou seja, o período imperial brasileiro. Por que questão de coerência? Porque a atividade 1, que exigia uma linha do tempo, eu também abordei este período. Bom, falar dessa questão do período imperial brasileiro requer que nós façamos uma abordagem histórica, econômica, social deste momento tão importante para o Brasil. Temos que lembrar que a segunda metade do século XIX aqui no Brasil foi um período conturbado, com a questão cada vez mais evidente das ideias abolicionistas, do despotismo dos capitães do mato, da questão da cobrança do fisco, que eram impostos cobrados pela coroa portuguesa sobre os produtos aqui do Brasil, e sobre essa questão do embate, do embate ideológico entre comerciantes portugueses e brasileiros, onde os portugueses que aqui viviam ainda tinham a concepção de um Brasil e de um povo brasileiro como colonos, como uma colônia pertencente a Portugal, e o povo brasileiro queria um espaço maior. Então, são situações conflitantes que vão, de certa forma, resultar nessa questão da independência do Brasil, de um primeiro governo de Dom Pedro I, recheado de conflitos, de uma nação que ainda não sabia o que fazer, como se portar enquanto nação independente, que ficou muito à mercê da vontade dos ingleses, e isso, de certa forma, vai refletir dentro da produção intelectual brasileira. Dentro desse contexto histórico-social, nós podemos perceber que o Brasil passou a importar não só produtos industrializados, passou a importar não só a questão de capital e comércio limitado, mas importava muito essa questão de produções textuais, de pensamentos, de ideologias, de ideias, de correntes de pensamentos vindas principalmente da Europa. E que isso aconteceu durante todo o período colonial e que ainda assim continuou acontecendo de certo modo no período imperial, mas que o Brasil precisou se manter dentro dessa ideia de construção de identidade como uma nação, como um império autônomo. E aí se passa a pensar em escritas, em obras, em ideias genuinamente brasileiras, com um viés naturalista, não é? E aí vamos começar a ver aí as primeiras produções também dentro desse viés filosófico aqui no Brasil. A exemplo do médico e escritor, Domingos José Gonçalves de Magalhães, que começa a questão de conciliar uma questão sensual com o espiritual, com a questão, vamos usar o termo até latino, caliente, dos trópicos aqui do Brasil, dessa questão, dessa busca mesmo de uma escrita com características tropicais, com características brasileiras e que tivesse, de certa forma, uma linha que aprendia as grandes correntes de escritas mundiais. E então, muito da escrita filosófica no Brasil no período imperial, ela vai estar, de certa forma, ligada a médicos, a advogados. Nós temos que lembrar que no Brasil, durante todo o período colonial, nós não teremos um curso de filosofia, nós não estaremos aqui formando filósofos. Muitos dos filósofos brasileiros que nós temos foram formados na Europa ou passaram pela área de filosofia dentro dos cursos de medicina, dentro dos cursos de direito ou dentro do curso de teologia. Então não havia uma produção especificamente filosófica no Brasil. E aí nós vamos ver, já a partir da segunda metade do século XIX, a questão do ecletismo, que tende a superar o darwinismo, o determinismo, até final do século XIX, quando nós vamos começar a ver a questão do positivismo chegando no Brasil. Mas o que vale
de análise geral, essa questão do pensamento filosófico brasileiro está vinculado à área de direito, à área de medicina, à área de teologia, e que as escritas brasileiras filosóficas, muito delas estavam diretamente ligadas à questão literária e não à própria ciência filosófica.